Olá, meninos, meninas, senhoras e senhores, tudo bem? Beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos lá então, vamos à aula de hoje. Hoje o tema é termodinâmico, uma aula introdutória, introdução à termodinâmica. Lembrando que nas últimas aulas a gente já vem desenvolvendo essa temática. Na verdade, essa temática tem a ver com propriedades térmicas da matéria, né? Então a gente já falou sobre conversão de temperatura, falamos sobre dilatação e agora a gente vai entrar em termodinâmica. Beleza? Basicamente, termodinâmica tem a ver com transformação de energia térmica em energia mecânica. Esse é o nosso foco. Então, o nosso objetivo final, vamos dizer assim, quando a gente fala de termodinâmica, é tentar entender essa transformação, e essa transformação implica no uso de uma máquina térmica. Então, lá no final, a gente vai tentar entender aí o conceito de uma máquina térmica, que tem por trás essa ideia de transformar energia térmica em energia mecânica. Beleza? Vamos lá, então. Nossos objetivos de hoje, então. Deixa eu me esconder um pouquinho. Para que serve a termodinâmica, né? Já dei aí uma pequena introdução, é analisar basicamente transformações aí de energia térmica em energia mecânica, e isso tem a ver com o funcionamento de uma máquina térmica. Para isso, a gente vai precisar relembrar algumas modalidades de energia, tipos de energia aí, que nós vimos, por exemplo, no primeiro ano. Vamos falar um pouquinho de transformações de energia, só lembrar, na verdade, de novo, alguma coisa que a gente já viu. Depois, aí sim, entrar com mais detalhes em termodinâmica, falar sobre o cálculo do trabalho, né? Quando um gás exerce um trabalho e provoca um movimento em alguma peça, assim, um deslocamento. E isso tem a ver com energia mecânica. E aí a gente vai falar também sobre como que a gente pode interpretar aí, algebricamente, os sinais que essa conta vai nos fornecer quando a gente calcular aí o trabalho. Beleza? Então, primeira coisa, falar do termo termodinâmico. Como eu falei, né, tem a ver com propriedades térmicas da matéria. Então, termo, energia térmica. Dinâmica, o que lembra dinâmica? Primeiro ano lá, força, movimento, energia mecânica. Então, quando a gente fala de termodinâmica, a gente vai falar de processos que transformam energia térmica em energia mecânica. Aqui eu tenho dois exemplos, né? Aqui uma locomotiva, então eu tenho energia térmica sem transformar em energia mecânica, ou seja, eu tenho lá a energia de um vapor, por exemplo, da queima de algum combustível, e esse vapor vai expandir, tentar ocupar um espaço maior e vai provocar o movimento de uma peça mecânica, de um deslocamento mecânico. E isso é transformação em energia mecânica. Você pode falar, mas esse exemplo aqui de uma locomotiva a vapor está muito distante, mas o princípio de funcionamento é o mesmo para o motor de um carro a combustão interna. Então, um carro que a gente usa no dia a dia, aí, um carro movido a gasolina ou a álcool, ou a diesel, um motor de combustão interna. Aqui eu tenho um pedacinho do motor, né, o conjunto aí cilindro, pistão, e aqui dentro dessa peça ocorre uma transformação de energia térmica em energia mecânica. Eu vou detalhar isso em um momento posterior, quando a gente falar de máquinas térmicas, mas já fica aqui a deixa, ó, um resuminho do funcionamento aqui dessa peça. Então eu vou injetar combustível aqui, a injeção desse combustível vai fazer essa peça descer, então isso vai acontecer agora, ó, combustível entrando. Essa peça desce e por inércia aí ela sobe, comprime o combustível, vai ter uma faísca, vai explodir o combustível. Essa explosão faz o gás aqui dentro expandir e movimenta a peça de novo. Quando ela volta, ela repele aqui o resultado da explosão. Esse é o princípio de funcionamento de uma máquina térmica. A gente vai detalhar isso mais para frente. Beleza? Para falar disso, com mais detalhes, como eu falei, vamos lembrar aí, como a gente está falando de transformação de energia, vou falar de algumas modalidades de energia, coisa que a gente já viu. Então, energia cinética, energia que tem a ver com o movimento. Aqui a gente tem aquelas usinas eólicas com aqueles ventiladores gigantes, aquelas pás, as pás estão em movimento, está em movimento, tem energia cinética. E aí o movimento dessa pá, ela põe em movimento aqui alguns
ímãs ligados aí num pequeno gerador, né? Esses ímãs em movimento fazem a transformação de energia cinética, energia mecânica, em energia elétrica. Aqui eu tenho energia potencial, então energia armazenada, acumulada nesse reservatório aqui, e também eu posso transformar essa energia potencial em energia cinética, água em movimento. Essa água em movimentar elétrica também, então mais um processo de transformação. Aqui mais dois exemplos. Energia, por exemplo, proveniente do Sol, energia na forma de ondas eletromagnéticas, que também pode ser transformada em energia elétrica através do uso dessas placas aqui de captação de energia solar. Energia nuclear, então energia contida no núcleo de um átomo, energia daí da ligação entre prótons e nêutrons. Essa energia eu também posso transformar em energia térmica, essa energia térmica transformar em energia mecânica, essa energia mecânica transformar em energia elétrica. E de uma maneira simplificada é o processo que ocorre aí numa usina nuclear. Beleza? Então só para lembrar aí essas modalidades de energia, né, e transformação de energia. Agora um pouquinho mais sobre termodinâmica, já falando com mais detalhes de termodinâmica. Então, primeiro tópico aqui, o que são as variáveis termodinâmicas. Então eu tenho um tipo de recipiente aqui, fechado, com um gás aqui dentro. Eu consigo medir a temperatura, eu tenho um volume que o gás ocupa, esse gás formado por suas partículas, essas partículas se chocam com as paredes aqui do recipiente, então eu tenho uma pressão, e eu tenho aqui o número de mols aqui de um gás, ou como número de partículas, número de mols aí constantes do gás. Então, as minhas variáveis termodinâmicas são essas: temperatura, volume, pressão e número de mols. E aqui com detalhes aqui para a gente lembrar alguma coisa, ou para quem não foi apresentado ainda, algumas unidades, né? Então, pressão, volume, temperatura e número de mols. Pressão a gente vai simbolizar pela letra P minúscula, volume V maiúsculo, temperatura T maiúsculo. Uma informação importante do T maiúsculo tem no sistema internacional, lembrando, tem que estar em Kelvin, então é muito comum que a temperatura seja apresentada em graus Celsius, a gente precisa dessa temperatura em Kelvin, então pode ser preciso fazer uma conversão aí, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Volume aqui em metros cúbicos, também pode ser necessário uma conversão aqui, 1 metro cúbico, 1000 litros. Pressão, lembrando da equação de pressão aqui, força sobre área, Newton por metro quadrado, ou Pascal. E aqui também uma conversão, 1 atm, 1 atmosfera, é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Essas conversões aí vão ser úteis em alguns momentos, beleza? Então aqui estão as variáveis termodinâmicas aí, número de mols, pressão, volume e temperatura, beleza? Dadas as variáveis termodinâmicas, a gente tem o que a gente chama de estado termodinâmico. O que é estado termodinâmico? É a condição de um gás naquele momento. O que é a condição? São em qual o valor de cada uma das variáveis termodinâmicas naquele momento. Então eu tenho aqui uma condição, um momento, estado A. O que quer dizer estado A? Quer dizer que esse gás tem uma pressão, um volume, uma temperatura. Isso é um estado termodinâmico. Então, eu tenho uma condição aqui e eu posso alterar essa condição. Então, passar do estado termodinâmico A para o estado termodinâmico B. Quando eu faço isso, eu modifico alguma das variáveis, ou uma, ou duas, ou três das variáveis termodinâmicas. Então, se eu tenho aqui o gás numa certa pressão, aí eu venho aperto aqui, de algum jeito, aumento a pressão, por exemplo. Eu posso ter ele numa determinada temperatura, forneço energia térmica, aumento a temperatura. Então, é com isso que a gente vai trabalhar. Posso mexer no volume aqui também. Então, o estado termodinâmico é uma condição. Em um certo momento, essa condição diz respeito a qual a pressão, qual o volume, qual a temperatura desse gás. Dentro desse estado termodinâmico, então, dessa condição, a gente pode aplicar essa equação aqui, equação de Clapeyron. Pode usar ela para
determinar alguma das variáveis em função das outras. Então eu tenho pressão, volume, número de mols, temperatura e esse R aqui que é a novidade. Esse R é a constante universal dos gases perfeitos. Como o próprio nome diz, é uma constante. Então é uma constante física aí conhecida. Ela tem alguns valores que podem ser adotados, mas eu tenho no sistema internacional 8,31 joules por mol Kelvin. Beleza? Então, com essa equação aqui, primeira equação apresentada aí na termodinâmica, a gente consegue determinar uma das variáveis termodinâmicas, por exemplo, desde que eu conheça as outras. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho do trabalho. O que é o trabalho mesmo? O trabalho é uma transferência de energia. A gente viu isso no primeiro ano. Quando eu pego uma caixa, aplico uma força e tem um deslocamento com essa caixa, ocorre um deslocamento, eu estou realizando, minha força está realizando trabalho. Então eu tenho uma transferência de energia. O que está acontecendo aqui nesse exemplo? Eu tenho, por exemplo, um fluido aqui, um gás, e aqui uma plataforma. Eu consigo transferir energia para esse gás, de modo que ele aumente o volume e aplico uma força aqui no embolo para deslocar essa plataforma, movimentar o carro. Se eu tive aplicação de força e um deslocamento, eu vou ter trabalho. Só que a gente vai tentar calcular isso em função de variáveis termodinâmicas. Vamos lembrar aqui, então, algumas coisas. Pressão, força sobre área. Então, força aplicada em razão da área de contato. Eu posso escrever, então, força como pressão vezes área. Trabalho, lá do primeiro ano, força vezes deslocamento. Bom, se trabalho é força vezes deslocamento e força eu posso escrever pressão vezes área, eu posso escrever que trabalho é pressão vezes área vezes deslocamento. Só que área vezes deslocamento, ou seja, essa área aqui, a área dessa superfície, vezes esse deslocamento aqui, me dá esse volume. Então, eu posso dizer que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, ou seja, o quanto esse volume aqui mudou. E essa é a maneira de calcular trabalho. A gente trata de transformações gasosas. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Claro que eu posso escrever assim, lembrando que variação é um volume final menos um volume inicial, então o volume no estado B menos o volume no estado A, vezes a pressão. E isso vai determinar o trabalho realizado por esse gás aqui. Ó. Só que eu só posso realizar essa equação quando a pressão for constante, quando não tiver mudança de pressão, quando essa transformação for isobárica. Mais para frente a gente vai detalhar esse tipo de vários tipos de transformação, mas a gente já tem aqui uma breve introdução aqui, uma deixa aqui, um spoilerzinho. Transformação isobárica, quando a pressão é constante. Só posso usar essa equação aqui quando eu tiver essa condição. Beleza? Então, para calcular o trabalho realizado aí pela força de um gás, eu tenho pressão é igual trabalho é igual pressão vezes variação do volume, quando a pressão for constante. Então, se eu tivesse aqui a representação de um gráfico de pressão por volume, aqui, ó, pressão constante, teve uma variação do volume. Isso aqui é um gráfico de uma transformação gasosa. Eu posso usar essa equação. Só que quando a pressão não for constante, ou seja, em qualquer caso geral, eu posso dizer também que o trabalho é minha área do gráfico, num gráfico de pressão por volume. Claro que eu também posso usar a área do gráfico aqui quando a pressão for constante, mas quando a pressão não for constante, eu não posso usar a área do gráfico. Pressão constante, eu posso usar essa equação aqui. Quando a pressão não for constante, eu posso usar a área do gráfico, a área aqui sob a curva. Beleza? Então esse é o jeito aí para a gente calcular o trabalho. Ou aplico essa equação quando a pressão for constante. Claro que eu vou ter que ter essa informação de algum jeito, ou no enunciado, ou numa figura, ou no gráfico. Ou aqui o trabalho também vai ser a área do gráfico. Beleza? Já que eu consigo calcular esse trabalho, eu tenho que compreender o que significa isso. Então, pelo menos em termos de sinais, assim, se eu fizer essa conta e esse trabalho aqui é maior do que zero, é um trabalho positivo, significa o quê? Que o gás expandiu, que o gás fez força, o gás transferiu energia, o gás forneceu energia, então o gás perdeu energia.
Quando o trabalho é maior que zero, quer dizer que o gás está realizando o trabalho. Ele está fornecendo energia, na verdade, né? O trabalho está sendo realizado aqui. E quando minha conta aqui é menor do que zero, o gás sofreu uma contração, então alguém apertou aqui, e aí significa que ele está recebendo energia. Beleza? Então, positivo, forneceu energia, perdeu energia. Negativo, recebeu energia. Beleza? Cuidado com esse detalhe aí, que é meio diferente do senso comum, né? Então, quando o trabalho for menor do que zero, significa que ele está recebendo energia. Beleza? Então, a aula de hoje, de maneira resumida, é isso. Uma pequena introdução à termodinâmica. Apresentei para vocês o que são as variáveis de estado, né? Pressão, volume, temperatura e o cálculo de trabalho. Para o cálculo de trabalho, a gente vai usar essa equação aqui, e em função das variáveis termodinâmicas, eu posso usar essa equação aqui de Clapeyron. Então, eu tenho essas duas equações aqui apresentadas para vocês hoje, e essa pequena introdução aí à termodinâmica. Beleza? Tranquilo? Espero que todos tenham calquinho aqui, ó. Alguns exercícios aí, fica a tarefa para vocês. Exercício 1 até o 6 da página 264. Beleza? Espero que todos tenham entendido, espero que a mensagem tenha sido recebida. E até breve, meninos e meninas.